Epá, está alto. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Para estarmos alegres, nós estamos alegres por aqui estarmos, para podermos estar todos juntos a louvar a Deus e a aprender mais sobre Ele. E é um privilégio e uma dádiva que nós temos, que muitas vezes nem pensamos nela, mas de facto é algo incrível podermos estar aqui todos reunidos para podermos partilhar e abrir os nossos corações também para a Palavra de Deus. Queria dar as boas-vindas a toda a gente que aqui está. Vou lembrar que este é um culto de jovens, como já devem ter reparado, e portanto vamos continuar a fazer aquele estudo que nós temos vindo a fazer, o que é muito bom, porque nós temos aprendido muito sobre a carta aos Hebreus, uma carta complicada, uma carta com muito conteúdo, com muitas ligações, e nós também damos graças a Deus por termos tido, até o momento, pessoas que nos têm sido inspiradas por Deus para nos ajudar também a perceber e a poder aplicar estas passagens na nossa vida. E hoje o Joe está aqui connosco, que vai ser ele que nos vai ajudar, portanto também obrigado por teres aceito o meu convite e que realmente possamos abraçar este texto e realmente não ter medo, entre aspas, dele, mas podemos explorá-lo e aplicá-lo às nossas vidas. Vamos iniciar este culto com o período de louvor e adoração ao nosso Deus, e queria pedir que pudéssemos ficar de pé, aqueles que pudessem, para começarmos a cantar o coro Bênção e Honra. Este coro é simples, mas diz algo que é muito importante, e acho que devemos relembrar sempre que apenas que toda a bênção, toda a honra, toda a glória pertencem única e exclusivamente ao nosso Deus. Então vamos cantar estas verdades com um coração genuíno. Vamos todos cantar juntos. Música
pedir ao Anderson que nos pudesse dirigir uma obra de oração, de adoração, de louvor ao nosso Deus e de gratidão também por podermos estar aqui hoje. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui como igreja para ouvir a Tua voz. Para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Para agradecer porque somos igreja. Para agradecer porque somos Teus filhos. Para te pedir, Senhor, mostre nas escolhas da vida, nas escolhas que devemos fazer, o caminho que deve ser seguido por quem é crente, quem precisa escolher orientado por Ti. Faz assim, abençoa, Pai, como o Senhor já tem feito a nossa reunião, que tudo aqui seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A próxima música que vamos cantar, eu pessoalmente gosto bastante dela e eu queria te lançar um desafio para que nós pudéssemos meditar e pensar genuinamente na letra que estamos a cantar, porque é uma música que fala muito acerca da unicidade que Jesus Cristo tem para nós, não só na sua glória, na sua majestade, mas também naquilo que Ele fez. Ele fez algo que apenas Ele conseguiria fazer. E Ele não tinha qualquer tipo de dever ou direito ou necessidade de se rebaixar ao ponto que fez. Mas Ele foi completamente espezinhado, entre aspas, por causa das transgressões das pessoas, das nossas transgressões, por causa do amor que Ele teve para connosco. E este hino fala mesmo nisso. Usa um verso que é bastante ilustrativo. Como a flor pisada no jardim, morreu por mim. Uma flor pisada no jardim, né? Uma pessoa anda aí num prado e pisa uma flor, a flor fica toda espezinhada, toda defeituosa, toda deformada, porque pronto, alguém andou e ao andar pisou aquela flor. E é uma ilustração interessante porque Jesus, quando sofreu, quando em todo aquele processo de caminho até ao Calvário, onde foi chicoteado, esbofeteado, colocaram-lhe a coroa de espinhos, foi um sofrimento tão atroz, ele literalmente, possivelmente, perdeu partes mesmo do seu corpo, um sofrimento inimaginável, que nós não conseguimos compreender, nem nas nossas imaginações mais férteis. Mas para além disso, ele também foi abandonado pelo Pai, porque o Pai não conseguia olhar para o nosso pecado, que estava sobre ele naquele momento. Então, num duplo sentido, Jesus voluntariamente se deixou espezinhar, foi ele que nós falámos há um domingo atrás, acho eu, que não foi ele que foi morto, mas ele é que voluntariamente se deu para morrer. Ele só foi morto quando chegou a hora, quando ele assim quis. Foi voluntariamente por amor a nós. E nós agora podemos cantar, podemos pensar, podemos meditar neste amor que nos salvou, que nos alcançou. O Criador de todo o universo fez esta obra para nos salvar. Então queria pedir que nós pudéssemos cantar este hino com um coração genuíno de louvor e de reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Então vamos cantar todos juntos este hino bem mais profundo.
Podem sentar-se. Queria dar as boas-vindas às pessoas que entretanto chegaram, sejam bem-vindas à casa do Senhor, que se possam sentir acolhidas, bem recebidas e que possa ser também um bom tempo de comunhão e de aprendizagem acerca do nosso bom Deus. Neste momento eu queria partilhar convosco alguns anúncios, relembrar os pedidos de oração que têm vindo a ser feitos, que estarão a ser projetados. Não nos esqueçamos de interceder e de procurar saber como estão estes nossos irmãos que estão em situações mais delicadas. De forma especial a este pedido de oração, continuemos a orar pela situação da nossa irmã Alice. As coisas estão-se a desenrolar, está ainda internada, irá ser posteriormente avaliada. Está tudo naquele clássico impasse, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, mas nós esperamos no nosso Deus e sabemos que a nossa irmã está alicerçada e firme em Deus, e qualquer coisa que aconteça será para a glória de Deus. Muitas vezes podemos não compreender, mas realmente nós sabemos que Deus está a cuidar dela, e não nos esqueçamos de continuar a orar por ela, procurar saber como é que ela está, e que possamos também orar pela família nesta situação mais complicada, que Deus possa confortar e fazer a sua presença sentida no coração daquelas pessoas, daquela família. Irmão Arménio também. Ok, desculpa, não sabia. Continuamos também a orar para o nosso irmão Arménio, que foi operado, que possa haver uma rápida recuperação também, e que Deus possa ajudá-lo nesta fase também. Relativamente a outros anúncios, o estudo bíblico que seria hoje à tarde não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer hoje, no entanto, o estudo bíblico de quarta-feira, que costumava haver às 10h30, né? Com o Anderson, vai retomar depois da sua volta lá das terras quentes. Ele decidiu voltar e pronto, agora já podemos voltar a ter estudo. Não, mas só que é muito bom poder essa oportunidade outra vez. Portanto, qualquer irmão ou irmã que tenha disponibilidade, na quarta-feira de manhã às 10h30 aqui na igreja continuará o estudo bíblico dado pelo Anderson. Não sei se mais alguém tem algum anúncio que queira partilhar ou que me queira relembrar ou que me tenha esquecido. Penso que não. Então, antes de ouvirmos a palavra do Senhor para esta manhã, queria pedir que pudéssemos de novo ficar de pé e vamos entoar mais um hino enquanto levantamos a oferta para a palavra do Senhor. Que também é uma forma, eu não me canso de dizer isto, porque muitas vezes nós, ou pelo menos eu, olhava para este lado com um olhar um bocado, isto é tipo só mais uma coisa que se está a fazer, mas não, de facto isto aqui é uma maneira de louvarmos e de adorarmos a Deus com aquilo que Ele nos dá. Portanto, que possamos também fazer isso com o coração no sítio certo. Vamos cantar um hino 74 das coletâneas, mas quem não tiver, pronto, eu vou dizer, vai também estar aí projetado, não há problema. Não se engane, não. Nós já cantámos este hino aqui algumas vezes, e eu gosto de relembrá-lo de vez em quando, também para não se esquecer, e também porque o hino é muito bom. É um hino grande, mas só que fácil de apanhar, e podemos cantá-lo com o coração grato. Porquê? Porque nós podemos fazer tudo isto que nós estamos aqui a fazer esta manhã, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, baseando-nos, entre aspas, ou tendo em mente aquele pequeno versículo que Paulo diz que não é mais ele que vive, mas Cristo que vive nele. É por causa disso que nós podemos fazer todas estas coisas, não é? Porque Cristo está a viver em nós, Cristo nos libertou da nossa morte, que nós estávamos mortos, e é por causa disso que nós podemos cantar, é por causa disso que nós podemos orar, é por causa disso que nós podemos aprender mais sobre Ele. Então este hino fala precisamente sobre isto. Não por mim, mas por Cristo em mim, é que podemos cantar.
não por mim, mas por Cristo em mim, é que podemos ter fé, esperança, sólida, firme, no nosso propósito, na nossa paz que temos em Jesus. Então vamos cantar este hino quando levantamos a oferta, não por mim, mas por Cristo em mim.
glória seja dada ao nosso bom Deus. Podem sentar-se. Chegou agora o momento de ouvirmos a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã. Eu ia chamar aqui o Joe para poder partilhar connosco a mensagem que Deus tem para nós. Bom dia a todos. Tudo bem? É muito bom estar com vocês esta manhã. Minha família envia, não sei como dizer isso, em inglês envia o amor, não, mas não aqui. Beijinhos, saudações, abraços ingleses para vocês. Pronto, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por este dia. Obrigado pelas verdades que nós acabamos de cantar. E obrigado, Senhor, que nós temos o privilégio por estar aqui juntos, reunidos, à volta da Tua Palavra. E, Senhor, nós pedimos e oramos que Tu possas nos ensinar algo sobre Ti, algo sobre nós, Senhor, para que nós possamos entender melhor quem Tu és. Não apenas que nós possamos conhecer mais verdades sobre Ti, mas para que nós possamos Te conhecer melhor. E por causa disso, Senhor, que a nossa vida, as nossas vidas possam ser transformadas. Então, Senhor, por favor, tenha misericórdia sobre nós. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Amigos, algumas semanas atrás eu estava no estrangeiro e eu visitei uma cidade com alguns amigos. Mas enquanto eu descia a rua principal daquela cidade, eu vi uma coisa bastante estranha. Alguém de alguma idade, vestido em uniforme, muito chique, a subir uma escada que estava ao lado de um poste de iluminação na rua. E ao chegar ao topo, em cima, ele mexeu com alguma coisa e de repente apareceu uma chama. Ele desceu, pegou a escada, foi para o próximo poste de iluminação e fez exatamente a mesma coisa. E depois, mais. E eu demorei algum tempo para entender bem o que ele estava a fazer, mas ele estava a acender as luzes naquela cidade. As luzes de querosene que se encontravam naquela rua. E, por acaso, ele era muito amigável. Então eu pedi-lhe para ter uma fotografia com ele. Então tiramos uma fotografia com ele, mas mesmo assim eu fiquei muito confuso. Ou seja, estamos em 2023, não é? E eu acho que a eletricidade tem sido inventada, não é? A eletricidade. E é muito mais fácil, com um posto de iluminação, não é? Na rua, para simplesmente tocar um botão e já está. Tudo funciona, há luz. E depois desligar. É muito mais barato, é muito mais fácil, não tem que pagar o senhor para fazer isso todos os dias, ou seja, ele vai lá 2 vezes por dia, uma vez para apagar as luzes, uma vez para acender as luzes. E eu estava a pensar, porquê? Ou seja, quando nós temos, e naquela cidade houve muitas luzes, ou seja, postos de iluminação elétricas. Então, porquê que naquela secção, uma rua grande, elas decidiram de não colocar luzes elétricas? Porquê? Parece esquisito. Dá mais trabalho. Para mim não fez sentido. E claro, é a mesma coisa com várias outras tecnologias, não é? Ou seja, porquê que tu ias usar um pager? Vocês sabem o que é um pager? Se calhar não sei qual é a palavra em português. É um pager. Pager, com sotaque português. Ou eu estava a ver no Wikipedia e diz beep. Um beep. É isso? Está bem, não é? Antigamente elas usavam, não é? Um beep e depois tu precisavas de ver o número e depois ir para um telefone para ligar a pessoa de volta. Pronto. Porquê que tu ias usar isso quando nós temos telemóveis e smartphones? Não faz sentido. Ou porquê que tu ias usar um fax? Não sei, alguém ainda tem um fax em casa?
que usar o fax é raro, não é? Porque temos e-mail, temos coisas digitais. Ou porque tu ias usar aquelas cassetes dos vídeos. Lembra-se? Aquelas... Tiago não ia lembrar, não é? Agora temos DVD. Ou, melhor ainda, Netflix, Amazon Prime, ou todos os outros, Disney Plus. Mas se calhar algumas pessoas usam por causa da nostalgia, não é? Outros porque elas têm receio e preocupação com coisas novas. Qualquer coisa nova é errada, é não. Então vamos ficar com o antigo. Mas a cena é que depois de ter experimentado o novo, se de facto o novo é melhor, funciona melhor, é mais barato, então não faz sentido voltar para trás. Como aquela coisa antiga, que não faz tantas coisas e não faz as coisas bem. Bem, hoje estamos mais uma vez na carta escrita aos Hebreus. E hoje vamos focar no capítulo 7. Hebreus, como vocês sabem, foi escrito para cristãos, mas cristãos que eram judeus e depois tinham convertido. E embora elas tivessem escolhido seguir Jesus, elas agora estavam com algumas dúvidas. Pois elas estavam a perguntar a si próprias se de facto tinha sido a decisão certa em deixar para trás os seus costumes e tradições para seguir Jesus e o Evangelho de Graça. Não é que elas estavam prestes a ignorar Jesus completamente, elas ainda pensaram que ele era o Messias, de alguma forma, mas as dúvidas estavam a começar a aumentar acerca de se isso de facto era suficiente, ou seja, se Jesus era suficiente para tudo o que elas precisavam. E é fácil entender porquê, não é? Ao longo da sua vida inteira, elas sempre tinham ido ao templo, onde houve sacrifícios feitos por sacerdotes, e as suas tradições e costumes, e agora já está tudo isso parou. Será que foi uma decisão certa para abandonar o passado para seguir Jesus? Talvez teria sido mais sensato para tentar fazer ambos, não é? Seguir Jesus ao mesmo tempo de fazer sacrifícios e tudo isso, só pronto para ter certeza que tudo ia ficar bem. Afinal, a sua própria salvação podia estar em risco. Então, amigos, vocês estão a perceber a razão que isso é um problema? É um problema porque estas questões tratam-se, se calhar, a questão mais importante do universo, que é como é que eu posso ser salvo, como é que eu posso ser estar bem com Deus. Se é através de Jesus ou através de Jesus mais alguma coisa. O que é que eu devo fazer? Como é que eu posso ter certeza? Claro, há várias pessoas com respostas muito diferentes. No estrangeiro, há algumas semanas, eu estava a falar com um estudante muçulmano. E ele estava a explicar o que ele precisava de fazer para ser salvo, segundo a sua fé. E ele estava a explicar sobre os 5 pilares de Islã: orar, jejuar, peregrinar, dar aos pobres, afirmar a fé em um Deus, Allah. Mas depois ele disse-me o seguinte, ele disse, mas a cena é que, Joe, mesmo se eu fizer tudo isso, não tenho certeza que eu vou ser salvo. Ou seja, não há certeza em Islã. É provável, se eu fizer tudo certo, provável que sim. Mas depende de Allah, se ele vai ser misericordioso ou não. E não se sabe. É impossível saber, é impossível ter a certeza. Amigos, na verdade, o mesmo se aplica com o catolicismo romano, autêntico. Ou seja, com catolicismo, ou seja, tu és perdoado dos teus pecados por causa de Jesus Cristo. Mas depois, para ficar justo e justificados, tu tens que fazer boas obras para chegar àquele nível. E tu nunca sabes se de facto tens feito o suficiente ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Nunca se sabe. Se calhar tem que ir para purgatório durante uns anos, para ficar um pouco melhor. Não se sabe. Não há segurança. Não há certeza absoluta. Não há. Isso é bastante triste. Porquê? Porque a Bíblia oferece-nos certeza. Certeza através de um caminho. Certeza através de Jesus Cristo. Ou seja, se nós confiarmos em Jesus, nós podemos ter certeza, 100% certeza, de que tudo vai ficar bem para nós. Pois não depende das nossas ações ou da nossa fidelidade, mas depende da fidelidade de Jesus.
E aí nós podemos ter certeza, ele é fiel, ele vai continuar a ser fiel. Então estamos bem. Bem, é disso que se trata capítulo 7 de Hebreus. Foi um spoiler, desculpa. Ou seja, capítulo 7 mostra aos cristãos que eles estão a fazer bem ao permanecer com Jesus, pois Ele é a única pessoa que eles precisam. E seria tolo abandoná-lo para voltar para os seus velhos costumes e tradições. Então, vamos abrir as Bíblias. Vamos ler Hebreus 7. Vamos ler Hebreus 7. E eu vou ler. Diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, é entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pegou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre elas recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houver sido mediante sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outro tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas és com juramento, porque é o que ele disse: o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador da superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os seus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todos, quando assim mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre.
Amigos, peço que vocês possam manter a Bíblia aberta, se vocês têm, ou a Bíblia física, ou a Bíblia no telemóvel, porque como vocês conseguem ver, o texto não é propriamente fácil. Não é? Então vai ser muito importante ficar com a Bíblia aberta para seguir o que eu vou dizer, senão todos nós vamos ficar confusos. Pode ser? Então, Bíblias abertas ou pesquisa Hebreus 7 no telemóvel e vai encontrar aí. Então, vamos ver 3 coisas que possam nos ajudar a entender melhor este capítulo. É um capítulo bastante importante. Então, a primeira coisa, vamos considerar uma pessoa curiosa. Vamos considerar uma pessoa curiosa. Não Elon Musk, ou Donald Trump, ou pessoas assim, mas sim esta figura enigmática de Melquisedeque, o rei sacerdote. O rei sacerdote. Como se calhar alguns de vós se calhar conseguem lembrar, há se calhar 2 meses, no culto dos jovens, quando vocês ouviram Hebreus 5, foi há 2 meses, mais ou menos. Ou seja, vocês ouviram falar um bocadinho sobre Melquisedeque. E também no mês passado, houve um versículo que falava um bocadinho sobre Melquisedeque. Ou seja, capítulo 5, o escritor, a falar sobre Jesus, cita o Salmo 110, versículo 4, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a pergunta é, o que isso quer dizer? O que isso significa? Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era este rei sacerdote Melquisedeque? E para responder a isso, nós temos que ir e voltar para o único outro lugar nas Escrituras, além de Salmo 110, versículo 4, que fala sobre Melquisedeque, que é Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, nós lemos sobre uma batalha que resultou no sobrinho de Abraão, Ló, a ser cativo por reis estrangeiros. E quando Abraão ouviu falar disso, ele juntou 318 homens capazes e ele perseguiu-os e conseguiu atacá-los, derrotá-los e resgatar Ló e os seus bens. E quando Abraão regressa a casa, nós lemos o seguinte, Gênesis 14, versículo 18, eu vou ler. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, que é bastante interessante, mas não vamos falar sobre isso agora. Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Provavelmente vocês já têm lido estes versículos, mas é muito fácil ler os versículos e depois continuar, não? Passa por cima e continuar a leitura em Gênesis e pensar mais nada. Pois, tão rápido que Melquisedeque aparece na narrativa, ele desaparece. Ou seja, apenas 3 versículos. 3 versículos. Mas nós sabemos, não é? Que a Bíblia é a palavra de Deus. O que significa que os pormenores, os detalhes, são importantes, não são aleatórios. E parece que o autor de Hebreus, e vamos voltar agora a Hebreus, o autor de Hebreus reconheceu isto. Basta ver alguns dos detalhes que ele reparou. Se calhar ele estava a fazer missões com Deus naquela manhã a ler Gênesis 14. E ele reparou algumas coisas. Hebreus 7, versículo 1. Ele repara que Melquisedeque é simultaneamente um rei e um sacerdote. Isso não é normal. Não é normal. Normalmente alguém é um rei ou é um sacerdote, ou nada. Mas a ideia de ter um rei e um sacerdote é muito incomum no Antigo Testamento. Não acontece. Mas ele também repara, versículo 1, que Melquisedeque abençoa Abraão. Também isso não é normal. Ou seja, Gênesis 12, quando Deus fez aquelas promessas tão chave na história da Bíblia a Abraão, ou seja, uma terra, um povo, sob a bênção de Deus. Ou seja, a promessa feita era que Abraão podia ser uma bênção para todo o mundo, para as outras terras. Ou seja, Abraão vai ser uma bênção. Mas aqui, o que nós temos? Nós temos Melquisedeque a abençoar o homem que é suposto ser uma bênção para os outros. É interessante.
Versículo 2. O autor repara que Abraão dá um dízimo a Melquisedeque. Um décimo de tudo que ele tem. Além disso, ele repara que Melquisedeque tem um nome muito interessante. Alguém tem um filho que se chama Melquisedeque? Pronto. Pode ser, não é? Não sei se vai sofrer bullying na escola, mas pode ser. Melquisedeque. Então, Melquisedeque significa, em hebraico, Rei de Justiça. Dá para ver isso, não é? No século 2. Sim, 2. Rei de Justiça. Mas, além disso, ele é o rei de Salém, que soa muito parecido com o rei de Shalom, rei de paz. Mas também pode ser que Salém seja uma forma abreviada de dizer uma cidade bastante conhecida, a cidade de Jerusalém, certo? Então, estão a ver, temos este rei sacerdote, que é o rei de justiça e o rei de paz, que se calhar reina sobre o que vai se tornar a cidade do povo de Deus. Faz-te lembrar de alguém? Rei de paz, rei de justiça, rei do povo de Deus. Olá. Bem, mas não só apenas os detalhes que o autor de Hebreus repara aqui, também ele repara o que falta, o que o texto em Gênesis 14 não diz. Pois, em Gênesis, é bastante interessante. Eu estou 2 a 2 anos, eu faço uma leitura da Bíblia num ano. Então estou a fazer isso agora, e acabei Gênesis há 2 dias, e é interessante. Mas Gênesis, sempre quando eu estou a fazer a leitura do dia, muitas vezes chegamos àquela secção de genealogia. Parece que qualquer pessoa importante em Gênesis tem uma genealogia. Não é? Ou seja, Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Sarum, viveu X anos e depois morreu. Nós lemos muito sobre isso em Gênesis. Mas não foi assim com Melquisedeque. Pois ele, como nós ouvimos em Gênesis 14, ele aparece e depois desaparece. Então, versículo 3 de Hebreus, ou seja, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Bem, amigos, eu não acho que isso significa que Melquisedeque foi literalmente eterno. Eu sei que algumas pessoas, alguns teólogos, acham que Melquisedeque se calhar foi uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade. É possível. É uma das interpretações, mas eu não acho provável. Porquê? Porque o versículo 3 diz explicitamente que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Não que ele é o Filho de Deus, mas ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, ele vai apontar para o Filho de Deus. Então ele é parecido. Ele é um paulo antegosto do Filho de Deus, que mais tarde viria ao mundo. No entanto, o que o autor está a dizer é que, porque nós não temos informação em Gênesis sobre ele, nós não sabemos os pais, os antecedentes, não sabemos. E também não sabemos quando ele morreu. Não sabemos nada sobre isso. Então, de alguma forma, o seu sacerdócio continuou. Não acabou. Eu acho, provavelmente, que vocês, enquanto portugueses, se vocês são portugueses, se tu és português, eu acho que vocês devem entender isso melhor do que eu. Porque vocês têm um rei parecido, não é? Diferente, mas parecido. Dom Sebastião, não é? Num dia de nevoeiro, quem vai voltar para salvar Portugal de todos os seus problemas? Dom Sebastião, não é? Dom Sebastião. Até agora não aconteceu, mas em princípio ele. Porquê? Porque naquela batalha de Alcácer Quibir, ou seja, ele aparentemente desapareceu. Não é? Diz a lenda. Ele desapareceu, o corpo não foi encontrado, por isso, de alguma forma, ele continua vivo. E ele vai regressar para voltar. E como rei, não como uma pessoa normal, como rei, para salvar Portugal. Pronto. Nós sabemos que isso é um mito, ok? Spoiler, mas é mito, não é verdade. Mas o que o autor de Hebreus está a dizer é parecido. Ou seja, nós sabemos, ou seja, ele está a destacar o facto que
o facto que nós não temos a história sobre o início de Melquisedeque nem o fim, então de alguma forma nós podemos dizer que ele continua sacerdote, ou seja, o seu sacerdócio continua, vai continuar para sempre. Versículo 3, perpetuamente. Mas porquê que isso importa? Porque o autor de Hebreus está a falar sobre isso. Qual a relevância? Bem, versículos 4 a 10 são uma grande ajuda, porque aí nós lemos que Melquisedeque abençoou Abraão, demonstrando que ele era maior do que Abraão, versículos 6 e 7. Ou seja, ele era tão importante que Abraão, o patriarca, ele achou apropriado dar-lhe um décimo do que ele tinha. E isso é realmente muito significativo e muito importante. Pois, no Antigo Testamento, quem poderia ser sacerdote? Não era qualquer pessoa, certo? Ou seja, eram apenas pessoas que eram descendentes de Levi. E para os descendentes de Levi, o povo de Deus, ou seja, os seus irmãos, os outros tribos, eles tinham que dar um décimo de tudo que eles tinham para os apoiar, para que os descendentes de Levi pudessem continuar a focar na sua função sacerdotal. Mas em Melquisedeque temos alguém que não é descendente de Levi, mas mesmo assim Abraão reconhece-o claramente, não apenas como sendo maior do que ele, mas também como um sacerdote legítimo e autêntico. É por isso que Abraão dá-lhe o décimo. O dízimo. De facto, diz já por Hebreus, que parece um pouco estranho para nós, mas ele diz que não apenas Abraão reconheceu que Melquisedeque era um sacerdote, mas também Levi reconheceu isso. Vocês repararam nos versículos 9 e 10. Há 4 ou 5 dias eu recebi uma SMS, não é SMS, WhatsApp, desculpem, ninguém pronto, é WhatsApp, de uma amiga nossa, e ela enviou mensagem para mim e para a Rachel com um vídeo da barriga desta pessoa, desta mulher. É esquisito, um vídeo da barriga. E eu consegui ouvir som. E o som foi de televisão. Pois elas estavam a ver O Senhor dos Anéis. E todas as pessoas sabem que eu sou um grande fã do Senhor dos Anéis. São bons filmes e bons livros. Tenho que ler os livros primeiro. E ela enviou isso. E ela disse na sua mensagem o seguinte: eu ainda não leio os livros, então não o deixávamos ver, só ouvir. Ou seja, ela estava a falar sobre o bebê na barriga, e ela estava a dizer que, porque ela estava a ouvir e ver O Senhor dos Anéis com o seu marido, e o bebê estava dentro dela, então o bebê não estava a ver, mas o bebê estava a ouvir O Senhor dos Anéis, a participar de alguma forma. Pronto. Esta mensagem fez-me pensar neste texto, não é? Porque parece que o argumento nos versículos 9 e 10 é parecido. Ou seja, Levi não tinha sido gerado por seu pai ainda. Ele estava nos lombos de Abraão quando Abraão deu o seu dízimo. Mas por causa disso, pode-se dizer que Levi, de alguma forma, também pagou Melquisedeque o dízimo. E não apenas pagou o dízimo, mas reconheceu que Melquisedeque era um sacerdote genuíno. Ok. Ainda estão vivos? Ainda estão comigo? Vamos resumir. Está bem? Vamos resumir. Eu sei que é um bocado pesado, mas é muito, muito fixe. Eu tenho gostado muito esta semana de pensar sobre isso. Então, dos primeiros 10 versículos, nós vimos que Melquisedeque, apesar de não ser descendente de Levi, tinha um sacerdócio legítimo, reconhecido pelo patriarca Abraão. Ele era maior do que Abraão e também era sacerdote. Então, basicamente é isso. Os primeiros 10 versículos é isso. Ele, Melquisedeque, era um sacerdote legítimo. Mas mais veja, eu vou perguntar porquê que nós temos que saber isso, porquê que isso é importante para as nossas vidas. Então, a segunda coisa que nós vamos ver, já consideramos uma pessoa curiosa. Segunda coisa, vamos reconhecer uma mudança radical. Reconhecer uma mudança radical. Amigos, os cristãos que estavam a ler esta carta estavam claramente preocupados com o facto que, se calhar, Jesus não era um sacerdote legítimo.
Ou seja, para ser um sacerdote legítimo, já pensamos sobre isso, tu tens que ser um descendente de Levi. Então, foi muito claro no Antigo Testamento, na lei, foi muito claro, e foi muito claro na tradição também. Então, não importa se tu fosses estudar na escola teológica em Jerusalém, não importa se tu mesmo queres ser sacerdote, se tu não és descendente de Levi, é impossível. O que significa que é um problema. Porque versículos 13 e 14 dizem que Jesus não era descendente de Levi, mas de Judá. Então, como é que ele podia agir como mediador entre o povo e Deus? Como é que ele podia agir como sacerdote para salvar o povo? Ele não era qualificado, segundo a lei de Moisés. Isso é importante. Entre 2003 e 2014, Saran Chitala trabalhou como médico australiano em Nova Gales do Sul. Em 2016, a sua empresa denunciou a Agência Australiana da Saúde e eles descobriram que ele não tinha qualquer qualificação ligada com a área da saúde. Não tinha. Pelo contrário, ele tinha roubado a identidade do verdadeiro Dr. Chitala e ele fingiu ser médico durante 11 anos. 11 anos fingiu ser médico. Que é um bocadinho chocante. Não é? Ou seja, como tu terias sentido se tivesse ido a uma consulta com ele, não é? Para ser diagnosticado com uma doença, um problema. Ou seja, isso é chocante. Ele não sabe o que ele está a dizer. Ele está sempre a pesquisar Google. Então, tu ias sentir decepcionado, enganado. E os judeus cristãos, os cristãos que eram judeus, mas converteram, eles estavam preocupados que eles estavam a ser enganados. Porque se Jesus não era sacerdote, então ele não podia agir como um sacerdote, como um mediador entre eles e Deus, porque ele não era qualificado. Mas o versículo 15 é muito claro, eles não tinham que ficar preocupados. Versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. O argumento básico aqui é Jesus é um sacerdote. Não é um sacerdote levítico, mas um sacerdote genuíno e legítimo. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o Tiago pode dizer agora que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é? O Anderson, o Abel, ou eu. Podemos dizer isso, não é? É giro. Sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não sou levita, mas pronto, tudo bem. Onde estão as provas? Onde estão as evidências para isso? Olha para o versículo 15. Jesus, ou seja, a semelhança de Melquisedeque. Jesus está a semelhança de Melquisedeque. E já vimos isso, não é? Rei da justiça, rei da paz, rei do povo de Deus. Já vimos isso. Mas além disso, ou seja, a prova do sacerdócio de Jesus não está na sua genealogia, mas tem em algo muito mais impressionante. Versículo 16. Vocês repararam o que ele diz? Versículo 16. Segundo o poder da vida indissolúvel. Ou seja, ele está a falar sobre a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus. Pois já através da ressurreição que ele prova que o seu sacerdócio é para sempre, é eterno, pois ele conquistou a morte e vive para sempre. E é parecido de alguma forma com Melquisedeque. Melquisedeque não tem fim, porque não temos o registro do fim, no livro de Gênesis, mas Jesus não tem fim, porque mesmo não tem fim, porque ele ressuscitou dos mortos. Mas não é apenas isso. Também há mais uma evidência que é bastante clara, que os cristãos
deveriam ter reconhecido. É no Salmo 110, nas Escrituras, no Salmo de Davi, que é parcialmente citado no versículo 17. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amigos, Salmo 110 é um salmo sobre quem? É um salmo de Davi sobre o Messias, o rei prometido de Deus. E Davi provavelmente também, depois de termos sós com Deus em Gênesis 14, é muito claro que o Messias será também um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Estão a ver? Isso não é nada esquisito. Ou seja, Jesus não está a fazer uma coisa um bocadinho menos certa. Não. Ou seja, ele está a seguir perfeitamente o plano de Deus. Ele é um sacerdote legítimo. E o versículo 12 mostra que isso tem implicações radicais. Pois, segundo a lei de Moisés, os sacerdotes precisavam de fazer sacrifícios dia após dia após dia pelos pecados do povo e também pelos seus próprios pecados. Mas, embora este sistema era bom, era incapaz de levar o povo de Deus a Deus, num relacionamento eterno com Ele. É por isso que no Antigo Testamento, o Salmo 110, nós lemos sobre a necessidade de um sacerdócio diferente. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno. Porque o sacerdócio levítico nunca foi concebido para ser um sacerdócio eterno. Nunca foi. Sempre era para ser substituído. E de facto foi. Através de Jesus Cristo. O que tem várias implicações. Porque se muda o sacerdócio, muda também a lei. Então, sim, cristãos, eles não têm que cumprir a lei de Moisés acerca dos sacrifícios. Não têm que ir ao templo dia após dia após dia a fazer aqueles sacrifícios. Através de um sacerdote especial. Tudo isso mudou, porque Jesus já veio. Ele cumpriu a lei e agora ele é o sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. O legítimo sumo sacerdote. E é por isso que nós lemos no versículo 19 que agora nós podemos nos chegar a Deus. Podemos chegar a Deus através de Jesus, o mediador e sacerdote. Aquele que pode nos oferecer não apenas o que os levíticos ofereceram, mas ele consegue nos oferecer uma esperança melhor, uma esperança certa, uma esperança duradoura, uma esperança de perdão, de salvação e de vida. Então, consideramos uma pessoa curiosa. Temos que reconhecer uma mudança radical. Terceira coisa e última coisa. Temos que colocar a nossa confiança no nosso grande sumo sacerdote, Jesus. Imagina a cena no Antigo Testamento. Pensa na Laura. A Laura era uma pessoa muito simpática, mas ela se sentiu convencida do seu pecado. Ela sabia que ela não era perfeita. Sempre ela queria servir o Senhor e fazer bem, mas ela falhava dia após dia. E ela se sentiu sobrecarregada com isso. Então um dia ela foi para o templo para falar com alguém, porque ela precisava mesmo ajuda. Será que há ajuda para ela? E quando ela chegou lá, ela encontrou com o João, um dos sacerdotes. E João foi muito simpático, pois ele ouviu-a, acalmava-a e dava-lhe algum conforto. Laura, tudo bem, não tens que te preocupar. Olha, eu vou fazer alguns sacrifícios para ti, está bem? Posso fazer sacrifícios para ti. Então não te preocupes, ou seja, podes ser perdoado. Claro, primeiro eu preciso fazer sacrifícios por mim, porque eu também sou pecador, eu também faço. Então vou fazer sacrifícios por mim e também para ti, e depois tudo vai ficar bem. Então, provavelmente ela voltou para casa naquele dia, contente, aliviado. Ok, há esperança, o meu pecado foi perdoado. Mas é um problema. No dia seguinte, o que aconteceu? Ela pecava, mais uma vez. Então, ela precisava de voltar ao templo, voltar a falar com João, e João, mais uma vez, fez sacrifícios por ele e também por ela. E isso aconteceu dia após dia após dia. E ela estava nervosa, ela estava preocupada, mas sempre que ela foi falar com João, que era simpático, ok, mais aliviada.
Mas um dia ela foi ao templo e ela não encontrava o João. Ela perguntou ao outro sacerdote que estava a passar: onde está o João? E ele disse: tu não sabes. Ele morreu ontem à noite. E depois o sacerdote continuou o seu trabalho. Como é que a Laura ia se sentir? Triste? Claro que sim, triste, tudo bem. Mas mais do que isso. Porque dia após dia ela tinha ido a ele. João entendeu o que ela estava a sentir sobre o seu pecado. E ele ajudava. E agora? Como é que isso vai funcionar? Ela precisava de encontrar mais um sacerdote para entender, perceber melhor os seus problemas, para voltar a fazer sacrifício. Ou seja, será que de facto há alguma segurança? De facto, há certeza que tudo vai ficar bem, mesmo sem João, mesmo com sacerdotes a nascerem e morrerem, nascerem e morrer, com todas estas mudanças? Bem, amigos, versículos 23 e 24, temos o grande problema do sacerdócio levítico. Eles não eram sacerdotes para sempre, pois eles morreram. Mas não foi assim e não é assim com Jesus. Pois, versículo 20, ele é o sacerdote eterno, que é capaz de ser o fiador da superior aliança. Mais do que isso, versículo 24, ele é o sacerdote permanente, que está sempre presente e vai estar sempre presente, intercedendo por nós, junto do Pai. Não temos que acordar um dia, enquanto cristãos, e pensar: será que Jesus ainda está aí? E ainda ele consegue ser o mediador? Será que ele já foi-se embora? Será que ele está de férias? Será que ele já morreu? Não. Ele ainda está lá. Ele ainda é o sumo sacerdote. E vai continuar a ser o sumo sacerdote. Então esta confiança e segurança. Mas, versículo 26, ele é o sacerdote perfeito. Ele não precisava de oferecer sacrifícios por si próprio, pois ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os seus. Amigos, eu falei duas vezes, a terceira vez, quando eu estava no estrangeiro, há algumas semanas, eu estava lá numa conferência evangelística e uma das minhas amigas, no meio desta conferência, recebeu mais notícias. Uma amiga dela tinha sido presa. Uma amiga dela, da igreja, tinha sido presa. Porque o país é um país fechado, como uma ditadura. E este cristão foi preso assim. Foi muito triste. No dia seguinte, literalmente no dia seguinte, nós ouvimos mais notícias. O tesoureiro do Jebel, lá, naquele país, recebeu uma chamada a dizer que a polícia agora tem o seu nome numa lista e eles estão a ir. Ela tem que fugir ou ficar presa. Então, de repente, o tesoureiro do Jebel naquele país precisava de fugir do país e fez isso. Já está. A sua vida agora está em caos. Não há estabilidade nenhuma, há muitas incertezas e há muita confusão. E agora? Como é que eu vou começar a minha vida? Neste novo país, onde eu não falo a língua, onde as pessoas são diferentes, não tenho a minha família, não tenho os meus amigos, não tenho a minha igreja. E agora? E os cristãos que ainda estão naquele país, eles também estão a viver com incerteza. O que vai acontecer amanhã? Será que a polícia vai chegar à minha porta? Será que o meu nome vai entrar numa lista? Amigos, conseguem ver quão boas são as notícias que nós estamos a ler em Hebreus 7. Hebreus 7 fala sobre o facto que nós temos, ou seja, há um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi introduzido no Gênesis 14, profetizado no Salmo 110, e mostra que Jesus é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o grande sacerdote, que é perfeito e eterno, que é capaz de mediar em nosso nome. Isso significa que há esperança no meio de um mundo confuso, no meio de um mundo injusto, no meio de um mundo de sofrimento. Há esperança sólida, há esperança com confiança. Há uma verdadeira garantia que todos aqueles que estão a confiar em Jesus, eles vão ficar bem. Para os meus amigos, para os amigos dos amigos, para os cristãos que são presos, os cristãos que acabaram de fugir do seu país,
embora na instabilidade, a estabilidade. Porque Jesus continua aí. Ele continua o sumo sacerdote. Então, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amigos, as pessoas têm para tentar coisas diferentes para chegar a Deus, não é? Religiosidade, boas obras, ir a Fátima, vamos confiar nos nossos próprios, mas não funciona. Só há um caminho para Deus, um sacerdote, um mediador, Jesus Cristo, e apenas através dele que há a esperança. Eu não sei como é que vocês vão sentir esta manhã. Se calhar vocês estão a sentir completamente bem, ou se calhar vocês estão a sentir mesmo sobrecarregados com pecado. Hebreus 7 diz que há boas notícias. Nós podemos chegar a Deus. Podemos nos aproximar a Deus. Sempre, hoje, cheio do pecado, cheio dos nossos problemas e falhas. Depois de perder a paciência com a nossa família e amigos. Depois de mentir a alguém que nós amamos. Depois de não ter lido a Bíblia, não ter falado com Deus durante a semana inteira. Nós podemos, hoje de manhã, voltar a Deus, chegar a Deus em arrependimento e fé. Porque Ele é fiel, Ele é permanente, Ele é eterno, Ele é bom. Então, se nós colocamos nossa confiança nele, tudo vai ficar bem. Vamos orar. Vamos orar. A noite é escura, mas eu não sou esquecido, pois ao meu lado o Salvador está. Me alegro em toda a minha fraqueza, pois nela Cristo o poder mostrará. O bom pastor vai sempre defender-me. Nos profundos vales guiará. A noite ele venceu, e vitória me deu, não por mim, mas por Cristo em mim. Senhor Deus, nós damos graças a Ti esta manhã, que há a esperança, porque Cristo é o sumo sacerdote, eterno e perfeito. Não há salvação além dele, mas com ele, a confiar nele, nós podemos ter a certeza esta manhã que está tudo bem, que independentemente das nossas circunstâncias, problemas no trabalho, problemas em casa, problemas da saúde, o nosso próprio pecado, independentemente de tudo isso, por causa de Jesus e tudo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição, que nós podemos estar bem, que nós fomos perdoados se nós estamos confiando nele, que nós fomos resgatados, que nós fomos libertos e que nós agora temos salvação. Obrigado pela certeza que nós podemos ter esta manhã, pela salvação em Cristo, que não depende de nós, mas sim depende dele. Senhor, ajude-nos agora e esta semana a alegrar nessa verdade, a dar graças a Ti e a viver para Jesus, o nosso grande sumo sacerdote e o nosso Salvador. Nós pedimos e oramos isso no Seu nome. Amém. Estamos muito agradecidos pela mensagem que podemos ouvir esta manhã e que possamos levá-la connosco e continuarmos a meditar nela. Temos chegado ao final do nosso culto, já terminamos com a oração, portanto o desejo é que continuem a ter um bom fim de semana, que Deus vos abençoe e vos guarde durante este fim de semana. Um bom domingo para todos.